Estamos no ar, estamos de volta e o nosso bate-papo é sobre essa buraqueira na rua. A gente está recebendo o Mário, fala Noviello, Mário. Noviello, que é advogado. E a gente vai bater um papo muito legal com o Mário sobre isso, porque a situação tá feia. Tá difícil isso. E tá deixando a gente de mau humor. Sério, Mário. Doutor, eu preciso te dizer isso. Eu não aguento mais essa buraqueira na cidade. Não, realmente está difícil. E não é só em São Paulo. Não é só em São Paulo, é verdade. Né? Você vai em outros municípios aí. Eu vi um levantamento do município de São Carlos, que é um município muito menor que São Paulo. Eles listaram 15 mil buracos. 15 mil buracos? Só no município de São Carlos. Você imagina em São Paulo, né? Muito pior. Você imagina em São Paulo. Não, e o fato é que a gente cai no buraco, a gente tem o prejuízo e a gente fica fazendo aquela pergunta. E agora, para quem eu reclamo? Como é que eu reclamo? Quais são os meus direitos? Quais são, doutor? Quais são os meus direitos? Quando eu caio num buraco, amassa a roda da minha moto, estoura o pneu, estraga a suspensão, quais são os meus direitos? Primeiramente, precisa ver qual a extensão do dano. Tá? Se foi somente o dano patrimonial, somente ocasionou um problema no veículo, etc., você vai ser reparado por aquele dano que ocasionou. Por exemplo, estourou um pneu, rasgou um pneu, estourou uma roda, precisou fazer alinhamento e balanceamento no carro, você vai ser ressarcido por isso. Mas hoje, uma realidade que tem no Brasil hoje são os motoristas de aplicativos, por exemplo. Se o motorista de aplicativo ele sofre um acidente, ele não somente tem esse prejuízo material no veículo dele, como também ele vai ficar alguns dias sem trabalhar. Verdade. Então ele também pode pleitear lucro cessante sobre esses dias que ele não conseguiu trabalhar por conta do buraco que ocasionou esse acidente. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai atrás disso? Porque eu vou ser sincero, eu às vezes falo assim, nossa, eu queria muito ter direito a recuperar o que eu perdi. Mas essa é uma dor de cabeça tão grande? É uma dor de cabeça tão grande? Não, hoje melhorou bastante o procedimento. Né? Em São Paulo, por exemplo, você teve um decreto que foi aprovado em 2017 pelo então prefeito João Dória, que ele estabeleceu que, assim, quando são requisições de pequeno valor, né, tem um valor até 50 mil reais, e geralmente esses danos são danos de pequeno valor. Você faz um requerimento administrativo, você não precisa entrar na justiça, né, você faz primeiramente isso é muito bom. Um requerimento na prefeitura, né, direcionado para a Procuradoria-Geral do município, né, pleiteando esse ressarcimento dos danos ocasionados pelo buraco, né. Sempre é muito importante ter tudo isso bem documentado. Então, assim, tira uma foto da via, tira fotos do veículo, dos danos que foram causados no veículo e, principalmente, faça um BO. É importante que... Tem que fazer o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é documento... Pode ser eletrônico? Pode ser eletrônico. Hoje, até a Secretaria da Segurança Pública tem... Você pode informar esse acidente via eletrônico, você não precisa estar na delegacia, você faz tudo pela internet, né? Então o procedimento está muito menos burocrático, né? E o que acontece? Você fazendo administrativamente, né, a prefeitura tem uma ordem cronológica de fazer esses pagamentos, né? E muitas vezes você não precisa nem se socorrer na justiça para ter esse pedido ressarcido. Então vamos lá, então vamos fazer um passo a passo muito legal, tá? Vou pegar um exemplo meu aqui, aconteceu há 2 semanas, tá? Eu já tô com um problema porque eu não tirei foto, então já tô no prejuízo aqui, mas vamos imaginar que eu tivesse tirado, tá bom? Então beleza, caí no buraco, estourei as rodas do carro, foram 2 rodas que eu peguei um buraco do lado direito aqui, então eu estourei 2 rodas do lado direito do meu carro, tá? Pronto, foi lá, o carro nem andava, tive que comprar roda, comprar pneu, fazer alinhamento, balanceamento. Vamos lá, o que eu faria? Eu teria que fazer, primeira coisa, as fotos do buraco e do carro. Sim. Fiz as fotos, guardo isso aqui. Entro na internet. BO eletrônico. BO eletrônico dizendo o que aconteceu, em que rua aconteceu, que horas isso aconteceu e pronto. Isso. Manda o carro arrumar. Sim. Porque eu não vou ficar esperando a prefeitura. Manda o carro arrumar. E peço todas as notas e os recibos disso que foi feito. Sim. É importante, se puder, fazer mais de um orçamento, né? Tá legal. É importante ter mais de um orçamento, né? Tá. Mas com um só e com aquela reparação dos danos, né? Mostrando a extensão do dano, você consegue a reparação. E aí eu faço o quê? Aí como é que eu vou pedir esse negócio administrativo aí? Vamos lá. Sim, você faz um pedido na prefeitura. Eu vou na prefeitura. Na prefeitura é um pedido direcionado para a Procuradoria-Geral de Município, tá, para ressarcimento de valores decorrentes de acidente por buraco na via. Então, você faz um requerimento administrativo. E caso a prefeitura negue este pedido, você ainda tem a possibilidade de entrar com uma ação contra a prefeitura no âmbito judicial, e aí você tem o ressarcimento via judicial. Tá, isso tem que ser feito presencialmente, esse requerimento, ou isso é online? Não, é presencialmente. 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 Então eu preciso ir o quê? Até uma regional? Na subprefeitura, subprefeitura. Nas secretarias, tem a praça de atendimento no Vale do Anhangabaú, né? Então tem alguns locais específicos da prefeitura que atendem esse tipo de serviço. Muito bom, gostei disso daí. Vamos lá.
A gente falou de perímetro urbano. Se for em rodovia estadual federal, é outro procedimento. É outro procedimento, né? Tá. No caso das rodovias estaduais, quem é responsável é o Estado, então Tá. você tem que procurar um departamento de estradas e rodagem, né? DR. Na DR, para pedir esse ressarcimento. Tá. Se for uma rodovia federal, a responsabilidade é da União, então você tem que procurar quem administra no âmbito federal. E no caso das rodovias também tem a questão das rodovias que são concedidas à iniciativa privada. A né? Dutra, por exemplo. A Dutra, a Imigrantes, a Castelo Branco, todas elas estão concedidas para a iniciativa privada. As concessionárias, elas têm no site delas já um procedimento assim, me acidentei na via devido a um buraco. Então eles têm um procedimento muito mais simples, muito menos burocrático. Da mesma forma, mostra a extensão do dano, mostra o buraco, documenta com fotos. Hoje a gente tem sempre um celular no bolso, é muito fácil você documentar com fotos. Leva os orçamentos e você também consegue o ressarcimento junto à concessionária. Muito bom, muito bom. Nossa, isso eu não sabia que estava tão fácil assim. Quero fazer, eu vou fazer isso daí. Eu vou fazer esse pedido aí, mas não tenha nenhuma dúvida. Vamos lá. Circular numa via pública bem conservada é nosso direito? Porque a gente paga tanta coisa. Sabe o que as pessoas me falam? Quando eu estou conversando com motores de aplicativo, e eu estou sempre falando desse assunto do buraco, porque me irrita muito, e aí eu estou conversando e eles falam assim, pô, a gente paga tudo, né? A gente paga licenciamento, a gente paga seguro obrigatório, a gente paga IPVA, a gente paga tudo e não tem nada. E aí? Tem muito pouco. A gente tem aí dois problemas, né? Vamos Primeiro, lá. assim, na Constituição Federal, um dos direitos que são cláusulas pétreas, né? No artigo 5º da Constituição, é o direito de ir e vir. Né? Então, o poder público ele tem que preservar as vias públicas, as galerias, as estradas, tudo aquilo que ele administra, para que você possa exercer esse direito de ir e vir de uma forma correta, que é você não se acidentar, você não ter um problema com isso. E, além disso, você tem as prefeituras, principalmente, tem que exercer a zeladoria, né? A conservação das vias públicas, das galerias, bueiros, esse tipo de coisa. O que está acontecendo é que o Brasil vive hoje um período de desequilíbrio fiscal. Verdade. Então, assim... Tá faltando dinheiro. Tá faltando dinheiro. Hoje as prefeituras, assim, muitas delas gastam, assim, quase 60% do orçamento delas com previdência do funcionalismo público e com os salários de funcionários nativos. Então está faltando dinheiro para a zeladoria. Né? Então está muito complicada essa situação fiscal no Brasil. Então acaba que quem sempre sai mais prejudicado é o cidadão, que tem uma coisa básica, que é o direito de ir e vir, tolhido por conta de uma administração de finanças incorreta. De qualquer forma, a gente tem que pedir os nossos direitos, né? Porque se eles não souberam cuidar das contas, não é problema nosso. A gente pagou os impostos, certo? Não é? A gente está sempre pagando. O imposto chega pra gente, né? Agora, se eles não sabem fazer conta e não sabem administrar direito, aí não é nossa culpa. Quando isso acontece, quando acontece uma coisa mais grave, por exemplo, um acidente é provocado porque você foi desviar de um buraco e aí você bateu num outro carro. Aí a coisa fica mais complicada? Como é que fica nesse caso? Sim, aí você tem que acionar a seguradora muitas vezes, etc. Tal. E a seguradora, ela tem a prerrogativa legal de falar assim, ó, se a seguradora ela fizer a vistoria e ver que aquilo foi ocasionado por um buraco, por uma deficiência do poder público, a seguradora tem direito de regresso. A seguradora entra com a ação contra a prefeitura. Tá. Então você tem essa possibilidade também. Então é importante você deixar claro, mesmo que você tenha seguro, é importante você deixar claro, olha, foi provocado, eu tive que desviar do buraco, por isso que eu bati no carro do lado. Você está dando elementos para a seguradora para ela poder acionar o poder público. Sim, principalmente quando tem seguradora, o acidente ele é periciado. E o perito consegue averiguar ali que o que ocasionou o acidente não foi uma negligência do motorista, não foi um problema do veículo, e sim um problema na via. Perfeito, perfeito. O nosso asfalto é ruim, doutor? Ele é assim, o nosso asfalto, assim, diferente de outros países que usam o concreto e tal, o nosso asfalto, você tem uma camada de terra batida e tal, e você tem que ter o selamento junto com o asfalto. Então, o que ocasiona o buraco? Esse selamento é muito mal feito no Brasil, né? São poucas empresas que têm a técnica adequada de fazer esse selamento. Então, o que acontece? O piso vai ficando mais permeável. Então, conforme vai aumentando a permeabilidade do piso, né, ele vai ficando mais mole e com o tráfego passando, é isso que provoca o buraco. Então, por isso que eles são pontuais em algumas vias. Assim, acontece de o selamento está bom em uma extensão. A gente está mostrando algumas imagens aqui. Né? Ele está bom numa extensão e ali simplesmente abre. Por quê? Porque o selamento não foi feito adequadamente. Né? Como então, muda isso, doutor? Né? Teria que, assim, ter melhores critérios para as empresas que licitem, né, com o poder público, para que sejam empresas mais sérias. Né? A gente teve um problema aí, a maioria das empreiteiras brasileiras... Nossa! Né,
Não preciso nem falar, É. o que ela já trouxe de problemas, né? Que além delas desviarem o dinheiro, prestam um serviço de má qualidade. Então, assim, tem que ter eu entendo que tem que ter uma reforma na lei de licitações, o critério para as empresas que prestarem serviço tem que ser mudado, né? Isso não é uma coisa que muda do dia para a noite. E a qualidade do serviço prestado por essas empresas tem que ser melhor, porque assim, não é possível que a gente está aí em 2019, né, e as técnicas são ainda muito precarizadas e a gente paga muito por isso. E nem sempre é assim, eles gastam muito e a qualidade é baixa. Então não é porque investem pouco nas vias públicas. Isso é a pior parte. Se coloca muito dinheiro e a qualidade é muito ruim. Isso é a pior parte, porque tá pagando caro. Estão pagando caro, não é que estão pagando barato, estão pagando caro. Só que não adianta nada, ó, vou te dar um exemplo. Perto da minha casa, quando começou, no início da gestão Dória, ele falou fazer aquela operação tapa-buraco, não sei o que lá, vai sair fechando tudo, não sei o que lá. E realmente fechou. Tinha uma rua bem esburacada lá e fechou. Já tá tudo esburacado de novo. Faz 2 anos. Muito pouco tempo. É brincadeira isso. A qualidade do serviço foi muito ruim. Como é que pode um negócio desse? Não faz qualquer sentido, não é um negócio admissível, a gente não pode aceitar. Deixa eu te aproveitar e perguntar uma outra coisa. Calçada é responsabilidade do dono do estabelecimento ou do morador, não é? Depende, por exemplo. Depende, adoro depende. Aquelas calçadas que estão circundando praças, né, espaços públicos, parques, etc., são de responsabilidade da prefeitura. Eu tô andando lá, tropecei, machuquei, quebrei o meu pé, eu torci meu pé. Sim, você vai ter uma despesa pelo dano vai ter uma indenização pelo dano moral sofrido, né? Um reembolso das despesas médicas que você teve por aquele acidente. E você tem que também, no caso, também pode pedir lucros cessantes, né? Se você ficar sem trabalhar, não pode apresentar o programa porque teve uma lesão muito séria. Esse período que você ficou sem trabalhar, você tem que ser indenizado, né? No caso do seu exemplo. Mas assim, se você for analisar bem, São Paulo tem 68 milhões de metros quadrados de calçadas. Nossa. Né? Somente 16% desse número é administrado pela prefeitura. O resto é do... Que é essa parte de praças, em torno de praças, parques, né? O centro todo, aqueles calçadões do centro em Pedras Portuguesas que causam muito acidente, né? Porque a manutenção é difícil e cara nesse tipo de piso. Por exemplo, aqui na Avenida Paulista. Vão trocar também, agora no Anhangabaú, né? Sim, vão começar a trocar, vão colocar pisos bem parecidos que tem aqui na Paulista. Tá. Né? Porque já viram que a manutenção disso é extremamente cara. Que, aliás, vamos falar, a gente fala, quando é para falar o que está errado, a gente fala. A Paulista teve uma recuperação e deu certo. Não, ficou excelente. Vamos falar que, né? Tem que falar o que é certo. Quando é ruim, a gente fala mesmo. Mas da Paulista deu certo. Sim, ficou muito Muito bom. Tem essa parte para que o cego possa se conduzir. Funcionou. As rampas de acessibilidade para os cadeirantes. Então, a reforma na Paulista foi muito bem feita e a tendência é estender isso para o centro. Tá. Né? Colocar esse mesmo padrão de piso no centro, porque aquelas pedras portuguesas, a manutenção é caríssima, é um piso ruim, porque você pisa mal, o índice de acidente é muito grande, é perigoso. É perigoso. Né? Então, a gente está melhorando nisso. Né? Tá, e aí então nesse caso, vamos supor, se for uma calçada da prefeitura, um espaço da prefeitura, eu tenho que acionar a prefeitura. Aí é na justiça, não tem jeito. Não, pode ser por aquele procedimento que Também eu estava falando pode? administrativo. Ah, que legal. Né? Que você pode fazer administrativamente. E pegar isso. Caso seja negado, tem ainda a possibilidade judicial. Tá bom. Se for uma calçada à frente de uma loja. À frente de uma loja. O responsável é o proprietário do imóvel. É o proprietário do imóvel. É o proprietário do imóvel. Tá. Então, assim, eu trabalho bastante com a área imobiliária, então muitas vezes eu falo assim, tem clientes meus que falam, nossa, eu acho tão lindo aquele piso que combina da garagem já com a calçada. Não é bem assim. Então, o piso da calçada, existem especificações no site da prefeitura, você vê com a especificação quais pisos podem ser utilizados, de preferência com material antiderrapante, para que não cause acidentes e tal. Hoje em São Paulo você tem um problema muito grande, que é a vacância de imóveis. Você passa nas avenidas aí, tem muito imóvel vazio. Efeito da crise, né? E acaba que assim, esses imóveis vão ficando deteriorados. O proprietário acaba deixando ele de lado. E assim, se alguém se acidentar nessa via, a responsabilidade é do proprietário. Hoje é muito fácil, uma pessoa que se acidentou numa via, ela pega o endereço, é muito fácil. Pela internet você consegue saber o cartório de imóveis, a matrícula do imóvel, o nome do proprietário facilmente. Tá. Né? Então é muito importante que os proprietários de imóveis, mesmo esses imóveis que estejam desocupados, pelo menos cuida da calçada. Pelo menos cuida da calçada. Tá. Né? Porque isso pode trazer um problema muito grande para uma pessoa. Né? Vamos supor, pode acontecer uma tragédia terrível. Ela tropeça e cai na via, o carro passa por cima, a pessoa morre. Né? Então é muito importante as calçadas estarem bem conservadas. Tá. Então assim, você tem um universo aí de 84% que está com a iniciativa privada, é com o proprietário do imóvel que tem que
cuidar dessa calçada. Quase a totalidade, é muita coisa, 84%. Tá atravessando a rua e tem um buraco. Aí, mesmo que seja na frente de um imóvel particular, a responsabilidade é da prefeitura. Depende. Se for na via, você está atravessando a rua, foi na via, é da prefeitura. No asfalto, desceu da guia. Se tiver do meio fio para dentro, é do proprietário do imóvel. Perfeito, tá ótimo. Doutor Mário Noviello, como é que a gente acha? É o OAB Jabaquara, é isso? Isso, então eu sou diretor da Comissão de Direito Urbanístico da OAB Jabaquara, que está aqui na Afonso Celso 1200. A população está mais que convidada. Portas abertas. Portas abertas, é uma casa da cidadania. Muito bom, repete o endereço para a galera. A rua Afonso Celso, 1200, metrô Santa Cruz. Olha só que bacana. Doutor Mário Noviello nos deu informações muito bacanas. Doutor, eu vou fazer esse passo a passo da história dos buracos aqui, eu vou fazer e vou registrar isso. E aí depois eu chamo o senhor pra gente mostrar aqui o resultado. Perfeito. Combinado? Perfeito. E a gente presta mais serviço pras pessoas. Maravilha. Obrigado. Eu adorei. Essa oportunidade. Obrigado mesmo.